as duas plataformas que a gente tem usado rotineiramente. É o Zoom, via um site, via Harvard, e o YouTube. Mas, infelizmente, o estágio do professor Matheus termina exatamente hoje, né? Então, hoje vai ser o último dia, depois, a partir da próxima semana, adiante, a gente vai ver qual é o modelo. E só queria, assim, 3 minutinhos antes de você começar, para o Matheus ele gostaria de expressar aí a respeito do que dessa ajuda que ele tem dado para a gente. Matheus. Oi, Souza. Só, na verdade, agradecer a todos vocês, né, que me acolheram, né, nesse momento. Na verdade, quando o Souza falou comigo para a gente fazer essa reunião, eu fui de pronta entrega, porque eu acredito que todos nós, enquanto comunidade, a gente tem que se unir nessa luta aí contra o Covid, e é de suma importância que a gente, de alguma maneira, coloque aí os bons serviços, os bons elementos disponíveis para fazer o trabalho funcionar. Eu só queria deixar esse agradecimento, né? Eu estou muito feliz, né, porque eu concluí, né, o meu Visit Scholar. Hoje é o meu último dia na universidade como professor visitante. O semestre já terminou, tem quase 20 e tantos dias, mas hoje marca oficialmente meu último dia, e eu queria agradecer de público, né, que é um momento importante para mim ter concluído mais esse estágio, né, mais um estágio de pesquisa numa universidade importante, que isso agregou muito valor para mim profissionalmente, pessoalmente, principalmente num momento como a gente está vivendo, um semestre tão conturbado como esse, né, que foi esse por conta da pandemia. É só para agradecer o acolhimento, e Souza, não se preocupe que na semana que vem vai estar tudo funcionando normalmente, viu? A gente vai encontrar um outro caminho para fazer sem nenhum problema. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigado. Márcio, por favor, a palavra é sua. E eu gostaria, pessoal, de que vocês mantivessem os microfones desligados para não atrapalhar a apresentação do nosso convidado. Ok? Por favor, Márcio. Vamos lá. Obrigado, Luiz Flávio, obrigado, Souza, pelo convite. É um prazer imenso estar conversando com vocês aí sobre Covid hoje. É uma pena não poder estar pessoalmente em Aracaju, como foi a última vez que eu estava dando aula para o pessoal daí, mas, enfim, a gente vai conforme a situação permite. Fiquei super feliz de saber, não só do número e da duração da reunião, mas de saber que é ininterrupta, inclusive no período da pandemia e outras coisas. Então, muito legal que vocês estão conseguindo fazer tudo por aí nessa época. Então, vou compartilhar minha tela. Eu preciso só que vocês liberem o compartilhamento de tela, que não está liberado para mim. Matheus, por favor, liberar o compartilhamento de tela. Ainda não foi. Estou ligando aqui para ele para ver. Pronto, Márcio, ele compartilhou. Ok, deixa eu ver aqui então, peraí. Share screen. Bom, espero que vocês estejam vendo meus slides. Se der algum problema com a projeção, alguma coisa, eu pedi para o Souza e para o Luiz Flávio me avisarem. Só lembrando o pessoal que eventualmente tem entrado em cima da hora, para não esquecer de deixar os microfones desligados. E o tema que eu vou falar hoje é um pouco sobre a parte epidemiológica, mas o título que eu tenho dado é para uma epidemiologia mais prática, que são medidas não farmacológicas, e como a gente planejar uma reabertura um pouco mais racional, um pouco mais lógica para esse momento da Covid-19. Eu vou começar com um pouquinho de teoria de epidemiologia, não muita coisa, mas alguns conceitos que eu acho que são importantes para a discussão que vem depois, e aí a gente vai para a parte das medidas e depois para a parte de reabertura. Então, eu vou começar com um dos conceitos básicos, que é como a gente entende a progressão de uma doença infecciosa do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente entende que a exposição a qualquer agente causador de doença infecciosa, e aqui no nosso caso o modelo seria um vírus, esse vírus vai entrar a pessoa suscetível vai entrar em contato com uma pessoa infectada e ela pode ou não se infectar. A probabilidade de ela se infectar ou não, a chance de se contaminar, a gente chama de infectividade.
Então, infectividade é a probabilidade de uma pessoa que não tem a doença e que é suscetível pegar uma vez exposta. Depois, essa pessoa que pega a doença pode manifestar sintoma clínico ou não, que é ficar doente ou não, ela pode ficar infectada e assintomática ou pode ficar doente. Essa fase a gente chama de patogenicidade, qual é a probabilidade de o vírus causar a doença sintomática. E a terceira parte que a gente mede, que a gente chama de virulência, que é a potência ou a capacidade desse vírus fazer um estrago maior, fazer alguma coisa grave. Então, a virulência é uma medida de gravidade, a patogenicidade é uma medida de causar doença clínica, e a efetividade, que é onde eu vou começar, é a capacidade de infectar o indivíduo suscetível. Tem várias formas de medir. A forma, do ponto de vista epidemiológico, mais interessante é o número básico de reprodução, ou a taxa básica de reprodução, que é conhecida como R0, que nada mais é do que uma medida de quantas pessoas se contaminam a partir de um caso-fonte. Então, aqui no nosso caso, a via respiratória, o exemplo aqui, um R de 2, o caso-fonte vermelhinho, ao longo do seu episódio infeccioso, esse vermelhinho vai contaminar, em média, 2 pessoas. Se o R0 for de 5, significa que cada infectado vai contaminar 5 pessoas na primeira geração. Pode não parecer uma diferença gigantesca, mas cada um desses 2 na segunda geração infecta mais 2 e mais 2. Então, aqui você tem 2, na próxima geração viram 4, na próxima geração viram 8, aqui você tem 5, que viram 25, que viram 125. Então, o R é o que te diz se do seu caso índice, depois de 3 gerações, você vai ter, por exemplo, 8 ou, por exemplo, 125 casos. Ou se o R for menor do que 1, você vai tendo cada vez menos casos ao longo do tempo. Então, ele diz se está acelerando ou desacelerando, progredindo ou regredindo em termos de doença. E ele é uma medida de contaminação que depende do risco de contaminar, intrínseco da doença e intrínseco de quem é o caso com quem você entra em contato. Ele também depende da sua exposição a esse caso. Então, quantos contatos infectados você encontrou, quantos contatos suscetíveis o infectado encontrou, e em quanta unidade de tempo você passou com cada um. Você ficou 5 minutos com cada pessoa ou você passou dias com essa pessoa. E também vai ter a ver com rota de transmissão e densidade. Você fica com uma densidade populacional alta, você se encontra muitas vezes com muitas pessoas em muitos momentos do seu dia. E vai depender também da duração da infectividade. Por exemplo, tuberculose, são meses que a pessoa pode estar infectando outras pessoas. E aí pode contaminar mais gente, mesmo que por dia seja pouca gente. E aqui, no caso da Covid, em média, o período infectável, o período infeccioso da pessoa, fica em torno de 9 dias. Isso é mais ou menos constante para a doença, a não ser que a gente tenha algum tratamento que reduza a infectividade. Também importam aqui indiretamente o período de infectividade. Período de incubação, que é quanto tempo leva até ter sintomas, aqui em média 6 dias, e a probabilidade de acontecer uma infecção assintomática, ainda mais se for transmissível, que é uma infecção sem sintomas clínicos, que no caso da Covid deve estar em torno de 20%, mais ou menos. Eu deixo esse range aqui de 5 a 50, desde que eu comecei a dar essas aulas, porque eu acho que a gente ainda não tem certeza absoluta. Então, o R0 é uma medida de qual é a chance de você pegar, se você é infectado, qual é a chance de você passar, quantas pessoas vão pegar, como a doença progride. Mas, na prática, isso muda com o tempo, e aí a gente usa o nome de número efetivo de reprodução, ou número de reprodução de controle, que é o R efetivo, RE ou RT, que é uma coisa que muda com o tempo. Ela pode mudar com a progressão da pandemia, porque à medida que passa o tempo, tem cada vez menos suscetível. E uma hora vai ter tão pouco suscetível que não tem mais como continuar acelerando. Então, você tem uma fase inicial onde é controlada a contaminação, depois ela acelera, que é onde a gente está em grande parte do Brasil, aí depois ela começa a desacelerar. Aqui no exemplo sem controle por ausência de suscetíveis, ela desacelera até um ponto de R cai para menos do que 1, e a partir desse momento ela começa a desacelerar lenta e gradualmente até chegar num estado de equilíbrio endêmico, onde ela desaparecer. Isso pode acontecer, como eu exemplifiquei aqui do R efetivo, por evolução de suscetível ou por controle. A gente chama de RC ou R de controle, mas é a mesma ideia. Se eu fizer várias medidas de distanciamento, ou se eu fizer medidas de tratamento, qualquer que seja, que reduzam a presença de pessoas infectadas, isso aqui também pode desacelerar. Então, essa medida aqui também é uma medida indireta de como está o nosso controle da propagação do surto. Só para dar uma ideia para vocês de como isso é variável, isso aqui é o mesmo dia em fevereiro, em vários lugares do mundo, quando o RT já era menor do que 1 em Hubei, na China, estava acima de 3 na Suécia ou na Suíça. E estava perto de 1 em Hong Kong, estava perto de 1 na Coreia do Sul, onde hoje em dia já está claramente controlado. Então, ele muda conforme o tempo evolui, ou por suscetível, ou por medidas de controle que a gente está fazendo. Então, essa é a medida de infectividade. A medida de virulência, que eu falei que é a gravidade, normalmente é mortalidade ou internação. Não vou gastar muito tempo com isso, mas a gente vai usar isso um pouquinho depois. São as duas medidas principais de gravidade e progressão da doença que a gente vai usar.
O segundo conceito teórico que eu queria discutir rapidinho, que tem sido muito comentado, é o conceito de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um conceito que a gente classicamente usa para vacinação. A ideia aqui no meu exemplo é de uma aula de vacinação, e você tem aqui de azul pessoas que nunca pegaram a doença e são suscetíveis, por exemplo, a sarampo. E aí você tem 2 pessoas que vêm contaminadas na comunidade. E elas vão contaminar algumas pessoas em volta, e como eu mostrei, dependendo do R, em 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações vão contaminar o restante. Até uma hora que pega quase todo mundo, ou eventualmente a população praticamente inteira. Se você vacina poucas pessoas que estão em amarelo, ou se você tem poucas pessoas que já se curaram, não muda nada a história. Cada vermelhinho vai contaminar as pessoas em volta, vai progredindo, 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 e tem praticamente o mesmo número de casos, porque os amarelinhos são poucos. Acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar no fundo, para não atrapalhar o ruído na aula. Agora, se você tiver muita gente imunizada, como está no caso aqui, tem um monte de amarelo porque foi vacinado, ou porque já pegou, tem anticorpo que é neutralizante e não vai pegar de novo, você tem os mesmos 2 vermelhinhos aqui. Só que esse vermelhinho de cá, por exemplo, não tem nenhum azul em volta. Tem esse azul aqui, mas se eles não entram em contato, não pega. Então, esse vermelho não conseguiu transmitir para ninguém. E esse vermelho de cá só transmitiu para 1. Então, se a gente pegar só esses 2 casos, do RT, por exemplo, foi de meio. 2 casos só geraram meio, na verdade, 1/4. 2 casos geraram 1 caso só depois. Então, a gente vê que tem uma redução substancial na transmissão, e a transmissão não chega em todo mundo. Então, existe um ponto a partir do qual as pessoas que sobram suscetíveis não vão pegar. Porque o rebanho que está em volta, o coletivo, a sociedade imunizada, evita que o surto progrida. O problema é que precisa muita gente infectar para isso acontecer. Quanto? Vai depender de algumas coisas. A principal delas é o R0 que a gente falou antes, que está aqui. É uma relação não linear, mas porém direta. Se o seu R0 é mais alto, se é muito contagioso, precisa ter muita gente imunizada para você chegar num equilíbrio de rebanho. Se o seu R0 é muito baixo, você precisa de muito menos gente. É 1 dividido por 1 menos R0. Então, você pegar aqui, se for 3, vai dar em torno de 66%, 67%. Se for 4, vai dar em torno de 75%, que é o que tem sido falado. Vamos chegar em imunidade de rebanho ao redor de 70%. Porque o R0 original, pelo menos na China, era ao redor de 3,8. Então, a gente imagina que a imunidade de rebanho chegaria por aqui. Não é tão simples. Se a gente tem um R diferente em algumas sociedades, porque a densidade demográfica é diferente, porque alguma dinâmica social é diferente, pode ser menos ou pode ser mais. E se a sociedade é muito heterogênea, pode mudar o R0 também. Então, você pode mudar o perfil de distribuição também. Então, você pode ter imunidade de rebanho com menos casos, se a população é muito heterogênea, com variação de suscetibilidade à doença, ou variação de exposição. Se tem algumas pessoas que se expõem muito, outras que se expõem pouco. Então, o segundo conceito, depois do R0 e da infectividade, que eu queria comentar, é o conceito de imunidade de rebanho. O terceiro conceito que eu queria comentar com vocês é o conceito de superdisseminação, ou super spreaders, que eu coloco esse bonequinho aqui para dizer o que não é superdisseminação. Superdisseminação não é uma pessoa superdisseminadora. É uma circunstância, um ambiente, um momento e uma pessoa superdisseminadoras normalmente juntos. Se já é uma pessoa com superpoderes de disseminar e não encontrar ninguém, não vai ser uma superdisseminação. Então, uma superdisseminação, na verdade, é uma combinação de pessoas que biologicamente transmitem mais, eventualmente, esse é o menos importante. O mais provável é que sejam pessoas com hábitos sociais e comportamentais que aumentam a chance de infectar. Por exemplo, alguém que encontra com muita gente. Se você sai na rua, é um político em campanha, cumprimentando as pessoas o dia inteiro, tem mais chance de ele infectar, porque ele encontra mais gente. Se você está num ambiente que as pessoas ficam muito próximas umas das outras, por exemplo, num show, uma casa noturna, ou numa prisão, que fica todo mundo fechado, você tem mais chance. Se for uma pessoa no seu período mais infeccioso, com comportamento social altamente exposto, com muita gente, num ambiente fechado com muita gente, a gente tem esse cenário oportunista, que é uma combinação desses fatores. Por exemplo, uma igreja com um monte de gente cantando, lotada, cruzeiros, várias pessoas se encontrando, por exemplo, numa balada ou numa festa. Festa tem sido um clássico. Festa de aniversário, festa de casamento. É interessante que eu fui ler a história da gripe espanhola, 1918, do Paraná, e o primeiro episódio foi um casamento. Exatamente igual, o primeiro grande superdisseminador do Brasil, que aparentemente, que a gente saiba, também foi um casamento. Então, as coisas se repetem porque esse padrão é muito clássico para a doença respiratória. Então, os 3 conceitos de R0,
de imunidade de rebanho, de superdisseminação, são particularmente importantes, e como eu falei um pouquinho também da virulência, que é medida pela mortalidade. Então vamos passar para as medidas e intervenções que a gente pode fazer e como elas mudam a história do que a gente está tratando. E eu vou começar com um exemplo que já se tornou clássico, que é da gripe espanhola de 1918, 1919, e naquele episódio, muitas cidades nos Estados Unidos fecharam, com intensidades diferentes, com formas diferentes, o que elas pararam foi diferente. Mas a Filadélfia não parou, ou não parou tão cedo. E a Filadélfia fez uma parada, praticamente no dia que o negócio estava pegando. Um grande protesto seria nos dias de hoje, ou mais do que um grande protesto, um grande evento fechado. Tiveram essa curva aqui. E St. Louis fechou muito cedo e muito intenso, e teve essa curva aqui. Daqui vem o conceito de achatar a curva para reduzir a transmissão. E aí daqui que as pessoas falaram, a gente atrasa o pico, a gente prepara o sistema de saúde. É isso, mas é muito mais do que isso. Esse gráfico mostra para a gente muito mais coisa do que só achatar o pico e atrasar os casos. Na verdade, a segunda coisa que tem aqui é que se você medir a área de cada curva, elas não são iguais. Então, mortes por 100 mil habitantes da Filadélfia foi mais do que o dobro do que St. Louis, que é a segunda informação que eu acho que talvez seja a mais importante de todas. As medidas, não é só distanciamento, mas também distanciamento. As medidas que levam ao achatamento da curva levam a uma redução no número absoluto de mortes, no número absoluto de casos, no número absoluto de internados. Então, não é só atrasar, é reduzir de forma absoluta o que acontece. Mais ou menos como está visto nesse exemplo aqui. Mas tem mais. Esse gráfico também tem uma outra informação, se a gente prestar atenção, e não está aqui no gráfico, mas mais ou menos aqui em novembro, St. Louis abriu mais cedo do que deveria. E fez uma segunda onda, como a gente está vendo nos Estados Unidos agora, ou uma primeira onda tardia, fechou de novo e aí resolveu. Então ele também mostra para a gente que se você abrir antes da hora, você corre o risco de ter um recrudescimento do processo antes de melhorar. Eu sei que vão dizer para mim que eu peguei as cidades exemplo exagerado para a gente ver, então, ao invés de 2 casos, eu vou mostrar 43. Esse aqui é do mesmo banco, não do mesmo banco, mas da mesma base de conceito da pandemia de 1918. No eixo X você tem as intervenções não farmacológicas graduadas numa escala de intensidade. No eixo Y você tem aqui o pico de mortalidade. E claramente a relação que a gente vê é que quanto mais medidas, menor o pico, que todo mundo já sabe. Mas o mais interessante é o lado de cá, que confirma o que eu falei para vocês, que vocês veem que a linha de tendência é claramente nessa direção, apesar da dispersão. Quanto mais intervenção não farmacológica, menor a mortalidade total. Então, as medidas não farmacológicas que a gente faz, que também atrasam o pico, podem esmagar a curva com maior ou menor intensidade, a ponto de o número total de pessoas que vão complicar ser menor. Eu acho que é interessante a gente olhar sobre essa perspectiva de que as medidas controlam, como os outros países fizeram, como os outros países têm feito e onde eles estão. E aí eu passaria para esse gráfico aqui, que é um gráfico que eu resumi os países em 3 grupos. Esse é o primeiro grupo. Essa aqui é a China, demorou para descobrir o que estava acontecendo, quando começou a intervir fez um platô, depois do platô tem uma queda rápida, tem um pouco de ruído aqui, sobe de novo, cai, sobe de novo, mas aqui a escala é logarítmica, então essas subidas aqui são pequenas, e conseguiu controlar. E aí, na minha opinião, os países que aprenderam muito bem com a China fizeram picos muito menores, menos de 1.000 casos dia, menos de 100 casos dia, ou praticamente nem tiveram pico. E já caíram para praticamente zero. Exemplos de países que fizeram muito agressivo e controlaram bem: Nova Zelândia, Islândia, Tailândia, Eslovênia, Eslováquia, Noruega, Áustria, Austrália e Coreia do Sul. Então, esse é o grupo de países que fez as medidas não farmacológicas de forma muito agressiva e controlou o surto. O segundo grupo é o grupo que fez mais ou menos, que é esse gráfico aqui. É onde estão os grandes países da Europa, incluindo Bélgica e Holanda, e onde está os Estados Unidos, que está quase migrando para o terceiro grupo, como eu vou mostrar depois. Aliás, acho que agora até já migrou esse gráfico aqui, não está atualizado desde o dia 17 de junho, e na pandemia uma semana já é uma eternidade. O que vocês veem aqui é uma subida rápida, uma demora até o platô, e aí como eles demoraram para intervir, o platô é muito longo. O platô cai, mas cai devagar, e depois de 100 dias eles ainda estão com tipo 1.000 casos dia em praticamente todos esses países. Então vocês veem que esse é o grupo que fez pouco e fez devagar, interviu devagar. E aí a ascensão é rápida e depois tem um platô muito longo até cair. E o terceiro grupo são grupos principalmente de países em desenvolvimento ou com recursos financeiros limitados, que tiveram uma subida mais lenta e gradual, que pode ser menos teste, pode ser coisa de distribuição epidemiológica de chegada da doença mesmo, pode ser coisa até de sazonalidade,
e o que a gente fica... Pessoal, só desliga o microfone, por favor. E vocês veem que a progressão é mais lenta, mas ela não acaba. Sobe, 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 sobe. Talvez a Rússia comece a esboçar os Estados Unidos, mas todos ainda em subida contínua e ininterrupta do número de casos. Os Estados Unidos, que voltou a subir, está entrando também nesse grupo. E aqui vocês veem Indonésia, praticamente a América do Sul e a América Latina inteira, México, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile está nesse gráfico agora, Argentina ainda não. E o Brasil, líder desse grupo. Então, o que diferencia o pessoal daqui do pessoal daqui e o que a gente está fazendo mais ou menos que podia ser feito melhor ou o que a gente não está fazendo direito que podia melhorar? A gente falou muito na hora de intervir em distanciamento físico. Tem que distanciar, tem que fechar, tem que fazer lockdown, que é uma das intervenções não farmacológicas, mas não é a única. A segunda medida de intervenção não farmacológica, o segundo grupo de medidas são as medidas de bloqueio de transmissão. O terceiro grupo é identificar quem é caso e isolar caso. Para mim, essa é a que a gente faz pior de todas. E a última é quarentena de contatos. Vou explicar o que é cada uma delas. Distanciamento físico é pegar as pessoas como população geral, o que significa, na maior parte delas, pessoas não infectadas, e espaçar. Diminuir a distância, porque se você diminuir o contato com as pessoas, o tempo de contato e a proximidade, você muda todos esses fatores que são relacionados ao R0 e ao RT. Então, por exemplo, fechar escolas, o ambiente de trabalho, trabalhar de casa, fechar eventos grandes, restringir viagem, manter distância entre as pessoas quando elas estão conversando e, eventualmente, um distanciamento físico extremo é fechar uma cidade inteira que não tem casos para evitar que outras pessoas entrem em contato, é o que a gente chama de sequestro de proteção. Então, distanciamento, eu gosto de dizer que ele é físico e não social, porque o que importa é a distância física, é a medida que a gente toma para separar todo mundo de todo mundo. É o que a gente faz no começo, quando o surto está muito grave, muito descontrolado, e principalmente quando a gente não sabe onde ele está. Não dá para fazer uma medida focada. O segundo grupo também são medidas gerais, que devem ser mantidas por um longo prazo, e que simplesmente bloqueiam o vírus chegar de uma pessoa para outra. Ou são medidas de bloqueio físico, por exemplo, botar uma barreira, que pode ser uma máscara, pode ser proteger a tosse, pode ser proteger o rosto, pode ser colocar um painel de acrílico, pode ser qualquer distanciamento de vidro, qualquer coisa física que proteja a transmissão do vírus. Ou químico. Você pode fazer uma barreira química lavando a mão, passando álcool gel, ou limpando superfícies. São medidas que matam o vírus no meio do caminho ou evitam que ele chegue de uma pessoa a outra. Por exemplo, usar um face shield também é uma medida de bloqueio. O terceiro grupo, que é o que a gente tem que aprender a fazer muito melhor, é o de isolamento e identificação de casos sintomáticos. Quem tem sintoma, ou quem é assintomático, mas tem PCR positivo, ou eventualmente tem sintomas e PCR positivo, as duas coisas, essas pessoas estão transmitindo até prova em contrário. Quem está transmitindo não pode entrar em contato com ninguém. A nossa orientação como médico deveria ser isolamento individual sozinho por 10 dias do início do sintoma, independente de resultado de exame. Se o exame já é positivo, com certeza, mas o exame negativo provavelmente não vai descartar o suficiente. Então, todo mundo sintomático o suficiente deveria estar afastado. Sintomático o suficiente é tosse, febre, dispneia, anosmia ou não sentir gosto. São 5 sintomas que, na minha opinião, deviam ficar isolado individual. Melhor ainda se for isolamento central, tirar a pessoa de casa, principalmente se ela mora em ambientes que tem 1, 2 cômodos, com família muito grande, manda para um hotel, manda para algum espaço de isolamento para evitar que ela transmita para todo mundo. Você pode fazer o extremo de isolamento de casa, que é fechar uma cidade inteira, ou um hospital inteiro, ou uma área inteira que tem muito caso, para que não evolua, que é o que a gente chama de cordão sanitário. Então, você pode fechar tudo para cá, ou você pode fechar tudo para cá. São 2 exemplos de extremos diferentes, sequestro de proteção e cordão sanitário. E a quarentena de contatos, que é o que praticamente a gente não faz no Brasil, que é muito importante, que é quando a gente evita que os expostos circulem. Então, se tem um caso, todo mundo que encontrou com ele nos últimos dias e passou mais do que 15 minutos junto, sem proteção, deveria ficar em casa também por 10 dias. Esse período a gente deveria ligar para a pessoa todo dia para observar se ela vira um caso, se ela tem sintoma, para ver como é que está a evolução assintomática e para evitar que ela saia de casa e contamine os outros. Então, esse pessoal aqui, assintomático pode transmitir, pré-sintomático pode transmitir e não deveria circular. Mas esse grupo aqui é pior ainda, porque circular com sintomas é certeza que vai transmitir para as pessoas por muito tempo. Então, 10 dias fora de circulação os 2 grupos de cá. Então, a ideia geral é que a gente começa fazendo tudo. Esses 2 podem demorar um pouco mais para estruturar. Depois a gente passa para o flexibilizar, que eu vou falar depois como a gente faz a parte de cá, mantendo medidas de bloqueio, mantendo isolamento de caso, mantendo quarentena de contato e tentando
focar nos casos e circundar os casos para poder flexibilizar, pelo menos em parte, o distanciamento. E aí, passando para os dados que ilustram essas coisas, a primeira coisa que eu queria dizer é que distanciamento físico, que é a medida para os pacientes, para as pessoas não sintomáticas, que não são caso, não é binário. Não é sim ou não, não é lockdown ou abre tudo. Você pode avaliar a intensidade e a precocidade disso. E nesse estudo de modelagem da Science, fica muito claro que você tem aqui 3 intensidades diferentes, com 3 respostas em números de casos, que é modelado baseado nos dados da Alemanha. Intervenções intensas muito mais efetivas do que moderadas, mas as moderadas são mais efetivas do que nada. Então, dependendo de como está o surto, as moderadas podem ajudar a controlar. Então, você não precisa fazer um lockdown. Se as coisas controlam com menos, ou na hora de flexibilizar. Não precisa ficar em lockdown para sempre. Você pode flexibilizar as coisas e ainda assim ter um resultado bom, se você associar bloqueio, isolamento e quarentena. E a segunda, que é o de cá, vocês veem que quando você começa mais precoce aqui no -5, sua curva é muito menor do que se você começar muito tardio, que é o problema da Itália, Espanha, França, Inglaterra. Começaram tarde demais, mas tem que ser muito intenso por mais tempo para controlar. Então, a ideia de distanciamento é que não é, vou ligar o lockdown, desligar o lockdown. É quanto que eu vou calibrar, como que eu vou afinar o meu distanciamento para não falir a economia, para não acabar com a vida das pessoas, mas também para não abrir tudo e explodir a doença. Então, se fizer os outros 3 grupos bem feitos, dá para distanciar menos. Se não fizer, não dá. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é muito importante, é um estudo de modelagem que está no Lancet do pessoal de Singapura, que é esse, vou focar no gráfico de cá, que é mais simples do que explicar os dois. Isso aqui são dados de modelagem de casos. Aí você faz só o isolamento de caso em casa ou isolamento em quarentena central. Quando você explica para o cara, você tem sintoma, não sai de casa, você tem sintoma, não sai de casa, não encontre com a família, nem em casa você pode encontrar com ninguém por 10 dias, você reduz em mais ou menos 25% a transmissão. Se você, ao invés de fazer isso, você disser para o cara, saia de casa e fique trancado aqui no hotel por 10 dias para não passar para ninguém, você mais do que dobra o benefício, você reduz em 60% a transmissão. Então, a melhor coisa é tirar completamente de circulação todos os casos pelo período de 10 dias, que é o período de transmissão. Isso aqui é a medida mais eficaz de todas, se você olhar o impacto das medidas, principalmente se feito em quarentena central. Quanto mais disso, melhor o efeito, quanto mais disso, menos distanciamento, assim como quarentena é a mesma ideia. E aí, passando, por exemplo, esse aqui é o exemplo chinês, passaram esse período de cá inteiro, que é até mais ou menos o dia 23, sem fazer praticamente nada, aprendendo o que estava acontecendo, e viram que o RT era de 3,88. Falaram, isso aqui vai virar um desastre, isso aqui vai explodir, e interviram aqui no dia 23 com medidas de lockdown e para parar o trânsito. O RT foi para 1,25. Diminuiu a progressão, mas ainda estava acima de 1, ainda estava progredindo. E os chineses viram que na realidade de Wuhan, na realidade de Hubei, isso ia acabar mal, mesmo com lockdown. Mesmo com esse efeito aqui, não ia dar certo. E aí foi aqui, no dia 2, que eles instituíram quarentena central, isolamento central de casos, isolamento central de contatos, isolamento completo de qualquer suspeito. Em poucos dias, o R caiu para 0,32 e a doença se controlou. Obviamente com medidas de bloqueio associadas e mantendo o distanciamento. Mas eles flexibilizaram o distanciamento depois e não deu errado. Então é essencial que as medidas de bloqueio, de isolamento de casos, de quarentena de contatos sejam bem implementadas. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, são na verdade 4 exemplos em um, é o exemplo dos países nórdicos, onde a Suécia fez distanciamento, fez bloqueio, fez mais ou menos isolamento de casos e quarentena de contato, mas com distanciamento bem menos intenso e permissivo. Então atenuou a subida inicial, mas manteve um platô que até hoje o número de casos não cai substancialmente. Finlândia e Dinamarca foram um pouco mais agressivos e tem um controle maior, com uma queda um pouco mais rápida. Na Dinamarca, melhor ainda. E reparem na escala. A escala aqui é até 1.000, aqui é 300, aqui é 500. E a Noruega, que foi a mais agressiva e mais precoce de todas. Na Noruega, reparem que você chega aí a menos de 300 casos, cai muito rápido e muito intenso e já está reabrindo. Foram 10 semanas agressivo para resolver o controle na Noruega, versus a Suécia, que já está aí há 3 meses, ainda com número de casos substancial, mas parcialmente aberto. E a gente pode decompor o efeito dessas medidas, primeiro olhando por períodos da China e os outros países. Aqui era a taxa de transmissão antes, aqui é o grau de redução com as medidas combinadas em cada país. Vocês veem que é até mais ou menos comparável, e até França e Itália, que foram muito ruins, estão no grupo de que controlou melhor. O problema é que começaram muito tarde, a doença já estava espalhada e é difícil de controlar, que é a situação de vários lugares do Brasil hoje. E os Estados Unidos, que começou bem, mas hoje em dia está bem pior. E eles até decompuseram as medidas aqui, que nem todas têm a mesma intensidade. Vocês podem ver que, por exemplo, na realidade americana, fechar a escola praticamente não teve impacto. Em alguns outros lugares, fechar a escola pode ter tido algum impacto, se a gente procurar aqui. Mas, principalmente, grandes eventos, como eventos religiosos,
E, deixa eu ver se eu acho outro aqui. Grandes eventos, aqui é a escola junto com o transporte, que foi tudo combinado. Mas algumas coisas, principalmente de grandes eventos, fazem muita diferença. Então, tem coisas que são melhores de resultado do distanciamento do que outras e devem ser consideradas mais precocemente. Outro exemplo interessante, quando as pessoas falam que lockdown não funciona, é esse artigo da Nature, que modelou todos os efeitos de distanciamento que estão nessa lista aqui. São 4 países, Inglaterra, França, Espanha e Itália. Como são todos iguais, eu ampliei um só. Cada medida reduzindo um pouco o R0, o RT. E, claramente, quando você tem o lockdown com todas as medidas juntas, então, este pacote aqui levou o RT claramente abaixo de 1 em todos os países. Então, se o lockdown funciona, a gente não tem muita dúvida que funciona. Ele só tem um custo alto do ponto de vista econômico, mas ele funciona. Pessoal, acho que ainda tem gente com o microfone aberto, se puder silenciar o microfone no fundo. E tanto isso aqui é verdade que o mundo inteiro fez alguma medida de distanciamento de parar. Esse aqui é o gráfico por data. Quando a gente pega aqui no final de março, começo de abril, grande parte do mundo estava em distanciamento muito intenso e outros em distanciamento moderado. Agora, grande parte está no moderado, esse aqui é o grupo que está no leve e esse é o grupo que está no intenso. Então, ainda não voltou ao normal o distanciamento, que todo mundo está vendo que funciona. O negócio é como calibrar. A outra coisa de medidas que eu acho que é muito importante falar, de controle, além das dos 4 P's que eu falei, de isolamento, medidas de bloqueio, distanciamento e quarentena, são as estratégias de cluster. A gente tem uma transmissão por superdisseminação que forma clusters, que a gente tem em vários lugares, e a gente tem que conhecer esses lugares, porque esses não podem abrir sem se adaptar e precisam ser considerados fortemente. Por exemplo, ambientes fechados, como é batalhão de polícia. Está aqui um caso, 40 casos no mesmo ambiente. Ambientes como casas de repouso. Está aqui dos muitos relatos do Brasil e do mundo. Escolas internas, como o caso que a gente teve de mais de 70 casos em Barbacena. Hospitais que têm longa permanência, como hospitais psiquiátricos, um exemplo aqui, o surto de Maringá. E o que tem sido mais famoso de todos, surto em ambientes de frigorífico, que são os mais agressivos de todos. Teve caso nos Estados Unidos, teve caso na Alemanha, teve bem mais do que esses 30, esse slide aqui é de abril, que tiveram no Rio Grande do Sul, mas já tem todo o Brasil, todo o Centro-Oeste, toda a região Sul. E até o mais recente, esse aqui, de novo na Alemanha, semana passada, quando tiveram lockdown de uma cidade inteira, porque mais de 1.000 pessoas pegaram casos relacionados a um frigorífico de uma cidade específica. Então, esse é o último grupo de medidas que tem que considerar fortemente. Esse tipo de ambiente precisa de estratégia agressiva, provavelmente de testagem de rotina, de medidas de bloqueio agressivas e de uma preparação especial, senão as coisas nunca vão melhorar, porque começa lá e volta para a sociedade. Onde a gente está no Brasil hoje, a gente ainda está numa clara progressão de casos, com alguns problemas de ruídos, uma clara progressão tendendo a começar um platô, mas um platô em níveis muito altos para óbitos. E no nosso painel, que eu prefiro o painel do Brasil e o oficial, 1.370.000 casos, 25.000 ontem, mesmo sendo notícia de fim de semana, chegando perto de 60.000 mortes e ainda se mantendo entre 700 e 1.000 casos de óbito documentados por dia. Então, uma progressão ainda muito clara. Esses aqui são os dados de Sergipe, a distribuição do mapa de vocês. Vocês têm principalmente uma concentração na área urbana ao redor de Aracaju. Tem alguns outros municípios com alguma intensidade, mas o sinal principal de casos ajustados para a população é realmente região metropolitana de Aracaju. Vocês não têm, aparentemente, no meu conhecimento, outras regiões com problemas tão grandes. Aqui vocês têm um ruído, deve ter sido uma confirmação de caso atrasado no meio de junho, mas claramente uma tendência de subida no número de casos, que pode ser testagem, mas claramente isso ainda tem um efeito muito grande de subida, no caso, na quantidade de óbitos, então eu imagino que esteja aumentando a internação ainda, isso aqui é dado de hoje, e que vai continuar aumentando o óbito há algum tempo, se a gente não intervir mais. Pensando no conceito de imunidade rebanho, infelizmente a gente ainda está longe, aqui são alguns dados de prevalência de sorologia, regiões muito acometidas da Espanha, em torno de 13%, 15%, restante do país muito menos. França ainda, isso aqui é de maio, mas foi depois do pico deles, também não chegava a 10% na maior parte das regiões, então não estamos perto de imunidade rebanho, que deve ser muito mais alto do que isso. Um exemplo de um lugar que talvez esteja lá é Bérgamo, na Itália, mas levou 57% da população com anticorpos. Então não é barato o preço de imaginar que a gente vai até o rebanho. Onde a gente está no Brasil, tenho dados do começo de junho. Lugares mais acometidos, Boa Vista, 25% com sorologia, positiva Belém com 15%, Fortaleza, Macapá e Manaus em torno de 14%, e aí para a região mais perto de vocês, Maceió está na lista dos top com 12%, Salvador e João Pessoa na faixa de 5 ou 6%, mais perto de vocês, Aracaju tinha 1%, Alagoas, Arapiraca tinha 3%, Campina Grande e João Pessoa em torno de 6%, e Caruaru
tinha 2. Então, a região do Nordeste mais próxima de vocês, com uma taxa menor do que o Nordeste muito acometido. Então, essa é a nossa situação atual. E para onde a gente vai, para a gente pensar em reabertura, a primeira coisa é o que acontece, se a gente reabrir ou não reabrir, como é que vai ser a evolução. E a gente pode ter novas ondas. Isso aqui é um modelo de abril, onde o pessoal modelou baseado em outras doenças prévias. Podem ter outras ondas mais ou menos da mesma intensidade. Eventualmente, essa pode ser uma única onda grande, o resto virar endêmico. Ou o mais provável, que é o que aconteceu em 6 das últimas 7 pandemias, você pode ter essa primeira onda e uma segunda onda intensa, que pode ser maior ou menor, na dependência de cada região. Mas existe, esse aqui é um modelo americano, então pensando no inverno ou no outono deles, existe a probabilidade de ter uma onda até maior do que a primeira, ou pelo menos comparável com a primeira, que são os cenários mais prováveis. E a gente está vendo alguns lugares ao reabrir terem ou um descontrole da primeira onda ou uma segunda onda. No meu slide de abril para maio já tinha esse exemplo aqui, onde Coreia, Alemanha e China tiveram esses aumentos aqui de novas ondas. O da Alemanha foi a reabertura, que eles calibraram o distanciamento e calibraram o acompanhamento de casos e contatos. O da China provavelmente vazou da fronteira, eles tiveram que fazer um novo lockdown num lugar específico, que é o que você tem que fazer quando as coisas dão errado. E na Coreia do Sul foi um cara que foi para balada, em 5, 6 baladas no mesmo dia. O slide é antigo, ele contaminou mais de 200 pessoas, eles tiveram que testar 70 mil e fecharam todas as baladas de Seul por causa desse caso. Mais recentemente, semana passada, a gente teve um novo lockdown em Beijing, temporário, por causa de descontrole lá, e mais um em Berlim, também de um bairro específico. E a gente está vendo que, principalmente quando você reabre antes da hora, com fechamentos muito curtos, você tem segunda onda aqui, exemplo de Alasca e Arkansas, nos Estados Unidos. Você tem lugares que fecharam por mais tempo e mais intenso, que ainda não tem nenhum sinal de piora, como é o caso aqui de Connecticut. E se tem alguns que fizeram mais ou menos, mas fecharam, reabriram antes de ter queda substancial no número de casos e que estão piorando claramente, que é aqui, por exemplo, Flórida e Texas. Tanto está ruim que está aumentando o número de casos, o número de internação, começando a aumentar o número de óbitos e aumentando positividade de teste. Tanto é que eles estão pensando em fechar, isso aqui é a notícia do dia 16, desde então o Texas fechou bar, a Flórida fechou algumas coisas, vai fechar praia essa semana, está fechando balada e está progressivamente fechando mais coisa, porque não tem o que fazer. Se você perde o controle, você tem que dar passos atrás. Em termos de impacto para frente, só para a gente que é da área de saúde, tudo que eu falei até aqui tem a ver com a primeira onda de infecção, que ainda continua com um monte de gente que fica na UTI no final da história, mas além disso a gente vai ver pacientes de emergência que a gente não trata, complicando mais tardio, e pacientes crônicos que a gente deixa de tratar direito, complicando mais tardio ainda. E, por fim, a gente vai ver consequências econômicas, psicológicas e psiquiátricas da pandemia e, eventualmente, até das medidas para a pandemia, dependendo como a gente fez. Alguns exemplos rápidos. A segunda onda de atraso de demanda de urgente. Aqui vocês veem claramente a queda no número de infartos nos Estados Unidos durante o período da pandemia mais intensa. Mesma coisa que isso aqui é o número de AVCs internados por dia na Califórnia e a queda no pior período que aumentou um pouquinho depois, mas ainda assim não voltou ao normal e vários desses casos complicam. Os crônicos, a gente tem que pensar em como evitar que eles peguem, porque eles morrem muito mais. São várias medidas de contato à distância com eles para evitar que eles peguem e orientar o que fazer se precisarem ir no hospital. Também temos que pensar em como manter o tratamento da hipertensão, do diabetes, da insuficiência cardíaca. Lembrar que a receita está valendo mais tempo, que dá para prescrever à distância, que dá para entrar em contrato por outras formas. Lembrar que alguns vão perder o convênio, a gente vai ter que pensar em como manter o atendimento, em particular do que a gente chama de grupo de risco, que é socioeconômico mais vulnerável, doenças mais complexas, como as nossas insuficiências cardíacas, idoso morando sozinho, e lembrar que hipertensão e diabetes descompensam em ambientes de estresse. E a última onda, que é a onda econômica, desemprego muito grande nos Estados Unidos, às vezes até intencional pelo distanciamento, mas o que é muito importante, a consequência econômica, e aqui representada por emprego, também usando como modelo a pandemia de 1919, quanto menor a mortalidade, menor o desemprego posterior. Em verdinho, quem fez intervenção intensa, em vermelho, quem não fez. Então, quanto mais intensa a sua intervenção, melhor a sua doença e melhor o seu econômico. Porque o econômico é consequência da doença, não é consequência do fechamento. Aqui o impacto econômico, a expectativa de uma grande recessão em praticamente todos os países do mundo. E aí, falando em fechamento, eu gosto muito desse slide, que tem todos os estados dos Estados Unidos, mas todos têm o mesmo padrão. A linha pontilhada é quando fechou. A linha azulzinha é quando o pessoal deixou de sair de casa. E em todos, as pessoas deixam de sair de casa antes do governo fechar.
Porque quem define que as coisas estão abrindo ou fechando é a população, não é a regra do governo. Mesmo nos estados como Arkansas e Nebraska, que o governo não fechou, ou Iowa, tem uma diminuição da mobilidade, que as pessoas têm medo. Então, o que modula a volta da economia é o medo. E o que modula o medo é o controle da doença. Então, a origem principal é o controle da doença. E aqui uma outra forma de ver isso, pensando por outro prisma, quanto mais a gente faz, aqui é um proxy de um score, quanto mais a gente faz de testagem com tracing de contato e com isolamento do contato, menor a perda econômica. Então, para reabrir, esse slide vocês já viram, mas a reabertura, para flexibilizar isso aqui, você tem que adaptar as estruturas, manter uma parte das medidas dentro do possível, reabrir em etapas e abusar de espaço aberto, onde o risco é menor. Também tem que, além de manter as medidas de bloqueio, fazer medidas de bloqueio definitivas, como, por exemplo, painéis de acrílico, outras medidas de distanciamento, e continuar com o lado de cá. Então, para você poder mexer nisso, isso aqui intensifica, isso aqui intensifica, isso aqui intensifica, e isso aqui você flexibiliza com adaptação e etapas de progressão. Exemplos, tem que ter métrica. Primeiro, tem que saber medir quando está na hora. Para saber a hora de abrir, não é só saber se cabe no hospital, é saber se a doença está sob controle, se está progredindo ou não, se o hospital tem estrutura e se a gente consegue testar e isolar, que é o que a gente está fazendo muito mal no Brasil, porque aí a gente toma o controle, a gente toma as rédeas de controlar a doença e a doença deixa de controlar a gente. Se você não testa, a doença está controlando o jogo. E aí, como fazer isso em fases? Começando com o que é de área aberta, que é menos complicado, e aí por etapas até o que é de mais área fechada, de mais complexidade. Com relação a outros exemplos, o exemplo da Austrália também pode receber um pouco de gente em casa, pode receber um pouco mais, trabalha de casa, começa a sair para o trabalho, começa a abrir mais coisa, aumenta as coisas que abrem, você vai fazendo em etapas, mantendo o distanciamento, mantendo as medidas de proteção, de higiene, ficando em casa quando tem sintomas, controlando os contatos que eles fizeram com o aplicativo e mantendo a estrutura de medidas de teste e de suporte médico, além de medidas econômicas. Exemplos do Brasil, esse aqui é o sistema de bandeiras do Rio Grande do Sul. E só para terminar, eu queria dizer que reabrir não é tão simples. Aqui está a reabertura americana de vários estados que reabriram cedo. A economia não voltou. Um mês depois, 20% dos restaurantes e bares estavam com movimento. Não volta tão rápido quando a gente quer. Aqui os 3 primeiros estados que abriram e o mais agressivo foi a Geórgia. Não foi melhor na Geórgia do que no Texas, que reabriu um pouco menos. Porque isso aqui é economia. Isso aqui é quantos negócios estão funcionando, negócios pequenos. Não adianta você forçar a reabertura se a doença está lá fora, as pessoas não saem. Em particular, em algumas áreas elas não saem. Restaurante, hotel, o turismo, que para vocês às vezes é importante, entretenimento e transporte. Sai para ir no mercado e sai o mínimo de trabalho que precisa. Então, a gente tem que pensar que a reabertura é uma estrutura de confiança de que a saúde está sob controle. E aí, para terminar, pós-surto, a gente vai manter várias medidas com controle de temperatura, por exemplo, controle de fronteira em aeroporto, com hotéis de quarentena, com medidas de distanciamento, com abertura escalonada, com educação de clientes, medidas de higienização e principalmente fazendo coisas ao ar livre. Medindo temperatura na rua, fazendo uso de máscara e higienização para poder usar uma academia, protegendo com medidas de barreira e distanciamento na escola, aqui é China, aqui é Japão, aqui é Dinamarca, aqui é Alemanha, e eventualmente abusando do ar livre, eu não sei como é que está aí, mas já deveria estar tudo aberto em ar livre em situações como praias. Então eu vou concluir dizendo para vocês que o distanciamento social, o distanciamento físico é muito bom, mas é insuficiente. Ele é a medida agressiva inicial, mas você tem que isolar caso e seguir contato, mesmo sem confirmar, mesmo sem teste, e melhor ainda se for central. Tem que pensar em grupo de risco, tanto idoso, tanto de risco por comorbidade, quanto em profissional da saúde. E para flexibilizar, você tem que montar uma estrutura de isolamento de caso, segmento de contato, quarentena e considerar a estratégia para abordagem de cluster. Lembrar que as consequências são várias ondas do ponto de vista de saúde e econômico e psicológico, e que o impacto econômico é muito grande, mas ele vai ser variável conforme a gente controla a doença, independente do fechamento. No Brasil, a nossa situação é heterogênea. O distanciamento foi feito em momento adequado, mas menos intenso, e as outras medidas não foram implementadas de forma adequada, e até hoje falta um plano disso e um plano de testagem adequado. Eu só queria terminar com a forma como eu vejo, que eu peguei desse pesquisador da Microsoft, que é a gente parar com a ideia de que tem que escolher entre se render ao vírus ou congelamento econômico, porque aí você tem objetivos opostos. A forma correta de abordar é ter um custo econômico mínimo, gastando dinheiro
para ter um melhor impacto de saúde, é ser eficiente com o nosso gasto voltado para a saúde, porque aí a abordagem é diferente. A gente mobiliza a economia para produzir o resultado de saúde, e aí a gente resolve o problema. Vou terminar com os agradecimentos a muita gente que me ajudou e estou disponível para a pergunta de vocês. Muito obrigado. Márcio, assim, excelente palestra, não tem nem o que falar, uma palestra esclarecedora e, ao mesmo tempo, assustadora, né? Acho que todo mundo ficou um pouco assustado, né, com a projeção, né, de segunda ou terceira onda e somente ao cenário econômico, né? Então, assim, como eu tenho muito contato com o Márcio, eu tenho algumas dúvidas, mas como eu tenho mais contato com o Márcio, eu vou passar a palavra a Souza, para ele passar para o resto do pessoal, para ver se, para aproveitar esse pouco tempo, para esclarecer algumas dúvidas ou fazer algum comentário. Souza, está aí ainda? Vou sim, claro. Queria também aproveitar e parabenizar o Márcio, parece excelente. Vamos abrir aí para o debate. Quem é o primeiro? Opa, Souza, posso falar? Claro, pode sim. Márcio, brilhante apresentação, realmente você foi extremamente didático, foi científico, e confesso que essa observação que o Luiz fez também é a mesma minha, né? Quem gosta de mar sabe que geralmente a primeira onda é a maior, a gente chama a onda rainha, quem gosta de surf, mas você está mostrando que a gente pode ter aí uma onda rainha sendo a segunda ou terceira. Isso, de certa forma, me deixou extremamente preocupado. Mas minha pergunta é um pouco mais política, é no seguinte sentido: toda essa ciência que vocês em São Paulo estão gerando ao estudar, ao se debruçar sobre dados, ao modelar de várias maneiras, de se interrelacionar com vários centros no mundo, o quanto isso está sendo ouvido pelo governo paulista, seja ele estadual ou da prefeitura, o quanto as universidades, o quanto a ciência, na sua opinião, estou falando só de São Paulo, não vou polemizar para o Brasil, mas o quanto a ciência tem norteado na tomada de decisão de todas essas medidas de saúde pública que deveriam estar sendo guiadas pela ciência. Eu queria ouvir a sua opinião referente a esse tema. Eu queria, antes de responder a pergunta, dizer para vocês que eu passei um pouco do meu tempo e que vocês precisarem passar alguns minutos aí, para mim não tem problema nenhum. Não sei a dinâmica de vocês, mas por mim, se for um pouco mais de uma hora, não tem problema. Especificamente, eu acho que depende de cada governo. No governo de São Paulo existe uma comissão técnica que tem várias pessoas importantes, mas ela não é deliberativa, ela é consultiva, então nem tudo está sendo seguido da forma que as pessoas recomendam. Existe uma polêmica grande, acho que mais do que em outros lugares, menos do que eu pessoalmente gostaria. O nível de prefeitura aí acho que fica muito mais difuso, depende da prefeitura que a gente está falando e da dinâmica política. Tem prefeituras que escutam muito, eu posso falar até fora de São Paulo, porque eu já fiz consultoria informal com várias prefeituras, tem prefeituras muito interessadas em ouvir, fazendo muita coisa. Eu posso citar aqui abertamente, por exemplo, Maringá, porque eu converso semanalmente, Blumenau, que procuraram várias coisas, Criciúma, com quem eu já falei várias vezes, algumas no interior de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, eu diria que médio, na minha impressão. Acho que a parte de distanciamento inicial foi feita, a parte de isolamento, eu acho que tem sido muito ruim, isolamento de caso, muito ruim em todos os lugares, até como médico para orientar, que a pessoa pode passar e ela pode matar a família dela, então tem que se isolar bem, acho que está muito ruim, mas eu diria que mais ou menos do que eu gostaria, não só em São Paulo, em quase todos os lugares. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, já falei com o Ministério Público, me perguntaram o que eu achava, tentaram resolver. Eu acho que mais do que falta de vontade para ouvir, falta uma estrutura montada para ser eficaz e implementar as coisas que é para ouvir. Tem partes do governo, que eu prefiro não comentar, que realmente não tem interesse na ciência nem na seriedade. Tem interesse em enganar e vender dados que não são verdadeiros. Dados e tratamentos que não funcionam. Mas, tirando essa parte, eu acho que falta uma integração e uma logística que deveria, na minha opinião, vir do federal e até vir do estadual para as cidades. Isso eu acho que realmente falta. Mas que deveria ter, porque a gente poderia montar uma estrutura melhor, mesmo sem o bate-boca da cloroquina ou do lockdown na lockdown. Quanto de distanciamento dá para fazer sem falir o país? É uma discussão razoável. Dá para fazer mais ou menos, dá para fazer mais, dá para fazer menos. Então, tem mais coisa para fazer do que fechar tudo, se não der para fechar tudo. Pode precisar fechar tudo, mas acho que tem muito mais e a gente está entrando em bate-bocas de fla-flu com dois lados, quando é um painel de cinza que a gente podia escolher o tom que a gente quisesse, que pesasse bem para os dois lados aderirem. E aí a gente conseguiria que mais gente aderisse. É isso que eu acho. Ótimo, obrigado.
Ô, Márcio, também, mais uma vez, parabéns. Eu vi ali que você admite que o período infeccioso dessa doença seja em torno de 9 dias. Né? Então, você acha que, por exemplo, o isolamento de 10 dias já é seguro, não precisaria ser 14? Logicamente, da mesma toada, a quarentena, lógico, dos contactantes em torno de 10 dias seria suficiente? Eu prefiro não achar muita coisa, mas o dado que suporta a ideia de que são 10 dias é um dado científico que, inclusive, baseia a recomendação do CDC. O retorno ao trabalho do CDC e o retorno ao trabalho e o retorno de saída de distanciamento, de isolamento do CDC são 10 dias. 10 dias do início dos sintomas. E ele é baseado em mais um critério, só que eu não coloquei lá, mas são 10 dias e estar ao menos 3 dias sem sintomas importantes, sem precisar usar medicação. Então, se você está com febre no 10º dia e para no 11º, aí são mais 3. Então, você tem que ter 3 sem sintomas. Mas se você teve sintomas só até o 2º dia, tem que completar no mínimo 10. E esse dado vem de vários, são 5 ou 6 estudos, todos pequenos, mas são 5 ou 6 estudos que fizeram carga viral, não só medida de RNA. Então, eles fizeram, ninguém conseguiu documentar a carga viral depois do 9º dia. A maioria até o 5º ou 6º. Então, o período de grande infectividade é os primeiros 2, 3 pré-sintomáticos até uns 5 ou 6 depois. Mas depois do 9º não tinha ninguém. A única exceção importante é que eles não testaram paciente grave em UTI. Então, esse paciente muito grave. Então, esse grave no hospital, aí a gente mantém o isolamento completo até o final da internação, mesmo que talvez não precisasse depois de algum ponto. E quando manda para casa, aí é a mesma coisa. Depois de 3 dias, pelo menos, sem sintomas, que normalmente na alta do grave a gente já tem, aí dá para liberar também. Com relação aos contactantes, é mais ou menos a mesma ideia. Tem gente que fala em 14. Eu acho que se a gente conseguir fazer 10, a gente já ganha o jogo, porque a maioria não passa para ninguém. Então, se a gente conseguisse segurar 10 dias, já estava perfeito. Por mais de que no contactante tem a matemática é um pouco mais complicada. Mas do caso, com certeza, 10 dias, sendo que os últimos 3 tem que ser sem sintomas e sem uso de medicação para controlar sintoma. Tá sem febre, tomando dipirona de horário, não conta. Ô, Márcio, boa noite. Parabéns pela aula. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente tem visto vários casos de pessoas que tiveram sintomas, certo? E confirmaram com PCR. Essas pessoas ficam 14 dias isoladas, depois elas retornam para o trabalho e cerca de um mês e meio após, elas voltam a ter sintomas. Isso a gente tem visto com alguma frequência. Você acha que isso aí é uma nova infecção ou é uma infecção mal curada? Uma vez que não está se fazendo controle, na maioria das vezes, desses pacientes, controle nem com sorologia, nem com PCR, para confirmar que essas pessoas estão realmente curadas do Covid. Qual é a sua opinião? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira parte da pergunta é um gancho para a pergunta anterior que eu não falei. A recomendação do CDC, e a maior parte das recomendações internacionais, não recomenda dosar PCR para voltar ao trabalho. Então, o PCR pode persistir alterado por até 20 ou 30 dias. Isso não quer dizer que você está infectante. Então, o critério de 10 dias com 3 sem sintomas, ele vale independente de ter PCR positivo ou não. Porque o PCR positivo não é um indicador de infectividade. É um indicador de que o RNA ainda está lá. Então, pode ser que seja um RNA residual não infectante. Então, o teste não importa. Com relação à volta dos sintomas, a gente está chegando numa situação bem complicada, na minha opinião. Eu até conversei isso com a minha esposa é infecta, eu conversei isso com ela ontem, anteontem, que é o seguinte. Então, a literatura dos outros países não documentou nova infecção. Teve uma suspeita na Coreia do Sul, muito parecida com isso que você está descrevendo, das pessoas talvez voltarem a ter alguma coisa, ter alguma dúvida, e eles até fizeram genotipagem de vários casos para ver se era um novo vírus diferente, que teria alguma mutaçãozinha, e não documentaram nada. Então, até hoje, até onde eu li, ninguém documentou reinfecção de casos mais tardios. O que eu acho que numa doença que tem 6 meses, a gente jurar que nunca reinfecta tardio, é meio arriscado. Então, não vou dizer que não tem. Eu vou dizer que a gente não documentou que tem e quem tentou não conseguiu documentar. Agora, se é uma infecção mal curada, o relato de casos crônicos, até onde eu sei, é um negócio meio esporádico, eventual. O que a gente tem de tardio é em criança, um quadro que parece um Kawasaki inflamatório, que dá em algumas crianças, que eles têm chamado de PIMS, que é
Polyinflammatory alguma coisa syndrome, mas só em criança, e alguns raros relatos de sintoma persistir mais tempo, e esse, como que você está contando, na verdade, eu conversei com a minha esposa esses dias, informalmente, conversando com outros infectos, eles também tiveram a impressão que tem alguns casos aqui em São Paulo. Nenhum grave até o momento. Teve um amigo meu de Manaus que comentou de um caso também, talvez um pouquinho mais grave. Eu acho que se o primeiro diagnóstico foi sem PCR, ou uma sorologia positiva, que tem muito falso positivo, tem grande chance do primeiro não ter sido, e o segundo se documentar com PCR ser o caso verdadeiro. Se você não tem documentação do segundo de exame, talvez o segundo não seja exatamente uma Covid, seja outra coisa. Mas eu acho que a gente ainda está numa fase que quem pegasse esses casos, eu acho que meu estímulo seria alguém que tem tempo de coletar os casos, tentar ver se tem PCR no primeiro, se tem PCR no segundo e até alguma coisa a mais, para ver se a gente está tendo no Brasil algum padrão de mutação, de apresentação clínica diferente. Não é a primeira vez que eu escuto, mas em número, em relação aos milhões de casos, é relato de 5, 10. Então, se tiver, é raro, mas não sei te dizer se isso é um novo caso, uma persistência. Até hoje, ninguém documentou novo caso. Então, a princípio, eu diria que não tenho como dizer que é um novo caso, mas com 6 meses de doença, eu prefiro não jurar e garantir nada para esse tipo de coisa, que acho que é muito cedo. Márcio Rodrigo. Márcio, excelente. Obrigado por ter tido essa disponibilidade. Márcio, eu queria saber de você até que ponto a ciência que se usa em Covid é uma ciência recente, ou é uma ciência baseada em coisas de 50, 60, 100 anos. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre me questiono que o distanciamento físico, isolamento, lockdown, ou as variantes, elas têm um impacto que me parece mais no início do problema. A questão é que a gente está vendo agora a interiorização da doença no Brasil, ainda mais no país continental, Brasil, Estados Unidos, que vão ter certamente um comportamento muito parecido. Então, eu me questiono muito esse aspecto, porque eu não sei se é a ciência que respalda isso, é uma ciência muito antiga, ou se a gente não considerou como essa doença evoluiria num país continental como os Estados Unidos e o Brasil. E uma outra coisa que me preocupa é que a Suécia, por exemplo, ela usou muito pouco máscara. Eu estava vendo algumas reportagens dos Estados Unidos e eu vi que, inclusive, há uma questão política, que os democratas usam máscara e os republicanos não usam máscara. Então, até que ponto também a máscara, ainda mais hoje com o material que a gente tem, de produção, em série, barato, isso não poderia, de repente, aí sim, ter uma medida mais moderna, mais bem feita, mais bem divulgada, educada, e, de repente, você poderia flexibilizar sem chutar o pau da barraca e fazer uma coisa mais bacana e moderna. Eu acho que assim, a ciência original do distanciamento, ela começa, sinceramente, se a gente considerar o distanciamento para os dois lados, o isolamento e o distanciamento, o afastar o sintomático com uma doença que transmite por via respiratória de uma pessoa que não tem, é desde a Idade Média. A gente aprendeu que transmite pelo ar. Se você distanciar as pessoas, afastar, a doença não chega. Então, do ponto de vista até de conceito físico, ela vem desde as quarentenas da Idade Média, ela passa pelos nossos asilos, nossos afastamentos, os leprosários, os afastamentos de tuberculosos, e ela continua até hoje. E o conceito teórico é válido, não tem a menor dúvida. Em termos de distanciamento, no sentido de afastar as pessoas, reduz a transmissão. Como a gente vai fazer e com qual intensidade e de que forma a gente entende esse processo, isso modernizou, a gente tem dado muito moderno, como vários países estão fazendo com combinações de estratégias diferentes. O Japão fez uma estratégia com distanciamento, sem um lockdown tão intenso, com outras medidas, com inclusive um tracing, que eles chamaram de um tracing para trás, não um tracing para frente, não é um forward, é um backward tracing. Então, tem várias formas de fazer. O conceito original é antigo, mas é muito moderno. Se afastar, não vai pegar. Como a gente vai fazer para usar dessa estratégia, se vai ser com lockdown ou se vai ser com outras formas de distanciamento, se vai ser todo mundo mantendo 2 metros de todo mundo, se a gente vai modular essas coisas com outras combinações, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer quanto cada coisa importa, inclusive em cada circunstância, que eu posso dar alguns exemplos. Mas aí eu só queria entrar para a parte da máscara, porque eu acho que a parte da máscara é uma polêmica antiga que agora se resolveu. A máscara funciona. Ela não é perfeita. E, assim, tudo assim, a gente poderia entender, inclusive distanciamento, como moduladores do R0 ou do RT. Então, eu não sei quanto diminui, mas vamos imaginar que o RT fosse de 4,
a máscara de pano vai diminuir para 3,5, a máscara, se for cirúrgica, vai diminuir para 3, se ela for mal usada, vai ser 3,5, se você tiver uma máscara N95, vai ser mais, com face shield vai ser mais ainda. Então, a ideia de separar qualquer coisa como binário aqui é ruim. A máscara funciona porque ela reduz a transmissão. Aí você entra na parte técnica, se é aerossol, se é gotícula, quanto se fica úmido, pior ou não, mas a impressão que a gente tem em geral é quanto mais a gente bloquear a via respiratória, melhor funciona. Quanto menos porosa, em termos de tamanho de buraco e material adequado de filtragem, até filtragem eletrostática, não é só tamanho de buraco, melhor. E a cirúrgica, por exemplo, tem eletrostática. Se a gente tivesse capacidade, eu ia dizer para a gente usar máscaras mais técnicas e mais estruturadas em mais gente. Como a gente não tem, como não pode faltar onde tem mais vírus, que é dentro do hospital, a gente privilegia o uso de N95 e cirúrgica em alguns ambientes. Mas funciona assim, a intensidade de funcionamento da máscara depende do tipo de máscara, depende da duração do uso e do uso adequado, que eu acho que é o nosso maior problema. São 2 problemas com máscara. O primeiro é o uso adequado. Tem mais máscara no queixo e mais máscara de nariz de fora do que máscara bem usada, sem nem entrar na briga política do pessoal dos Estados Unidos. O segundo problema, e eventualmente mal usado até no sentido de deixar a máscara sujar, deixar a máscara umedecer e continuar usando a mesma máscara uma semana, que não dá certo. É mais do que uma por dia que a gente deveria usar se você usa o dia inteiro. Você pode usar a mesma mais de uma vez, você usa por pouco tempo. E o segundo problema com máscara, que era uma das grandes preocupações iniciais que a gente tem até hoje, é a falsa sensação de segurança. A pessoa usa a máscara e se considera no direito de conversar falando no ouvido da outra sem higienizar as mãos. Então, se for para usar máscara, tem que imaginar que é um acessório adicional. Porque se a gente parar de lavar a mão direito e usar álcool gel, a gente vai transmitir de outra forma e a máscara vai ser simplesmente onde o vírus vai morar até a gente pegar ele com a mão e passar para frente. Então, isso aí, acho que tem que entender que a máscara é um adicional. Com relação à sua pergunta de interiorização e, eventualmente, até do lockdown, qualquer medida de distanciamento funciona em qualquer etapa. Isso acho que tem bastante documentação de que o efeito dela, inclusive no RT, não é diferente. O problema é que, se você fizer ela mais tardio, a doença já está tão espalhada que, mesmo baixando o RT para 0, demora para cair, porque tem muito caso circulando na comunidade e tem muita gente que vai transmitir dentro de casa porque está em todos os cantos. E aí a demora da eficácia da intervenção é maior, não é que ela não funciona. E, obviamente, se a doença já tiver acabado, se já estiver na fase de descenso rápido, aí realmente a eficácia é menor. Com relação à Suécia, eu acho que a Suécia tem várias coisas, é difícil de discutir a Suécia numa pergunta só, porque a Suécia tem distanciamento, a Suécia falhou em teste no começo, mas melhorou depois. A Suécia é um país que as pessoas têm que entender como o país funciona, para entender por que talvez a estratégia deles lá dê certo em mais poucos lugares do mundo. Em Estocolmo, que é onde o surto principalmente está, já agora espalhou, mas foi o começo, 40% da população mora sozinho. 40% da população, no normal, ou 50% trabalha de home office. Você não precisa fazer um lockdown para as pessoas não saírem de casa se metade já não sai para trabalhar. Então, é uma dinâmica muito diferente para a gente interpretar o que seria o lockdown numa cidade onde as pessoas são trabalhadores braçais e saem de casa para fazer coisa na rua o tempo inteiro, é diferente. Então, a gente tem que modular a realidade local. Agora, para a interiorização do Brasil, eu acho que a gente tem que pensar que tem cidades que são espaçadas, que tem zona rural, que não tem um centro tão grande, que talvez o lockdown não seja a medida mais importante. O mais importante seja o controle do sintomático dentro de casa, tirar de casa a pessoa que mora em casa de um cômodo, pensar em ambientes superdisseminadores. Um exemplo clássico que eu tenho, que não é de grandes cidades, nos Estados Unidos e no Brasil acontece a mesma coisa, tem migrante para trabalhar na lavoura. Vem muito baiano para trabalhar no café de Minas. Vai muito mexicano para colher morango no Canadá. E numa dessas fazendas de colheita manual, teve 100% de infectados nos Estados Unidos. E não é na lavoura que pega, mas o migrante dorme em condição ruim, que é pior que os nossos piores quartos de plantão, com 20 pessoas no quarto, que é um ambiente super disseminador. Então, existe um risco, se vocês tiverem, por exemplo, migração importante ou moradia de gente que trabalha na zona rural muito compactada, sem proteção, o risco é muito grande. Então, no interior, a gente tem que pensar grandes shows, grandes eventos, grandes aglomerações, isso não pode acontecer, porque vai ter superdisseminação. Então, talvez a estratégia de superdisseminação seja mais importante. A estratégia da gente orientar os casos a ficarem realmente isolados em cidade menor talvez seja suficiente para controlar com um distanciamento bem menor. Então, o distanciamento funciona, mas ele tem que ser combinado em termos de intensidade com outras estratégias, que às vezes o mais importante é a medida de bloqueio, isolamento de caso e medidas de superdisseminação. Quando você junta tudo isso,
talvez você precise de distanciamento. Mas não é que o distanciamento não é eficaz. É que simplesmente, nessa circunstância, a quantidade de distanciamento e a eficácia do lockdown é menor. Você pegar uma cidade que todo mundo mora espalhado e compra coisa pela Amazon, fazer lockdown não importa. Mas dentro de cada casa, isolar o cara assintomático importa, porque ele vai passar para a família. Então é uma dinâmica mais complicada, eu acho. Tem uma pergunta que ficou aqui há um tempão, eu queria responder. Alguém perguntou sobre o sistema de bolhas da Nova Zelândia. Se eu conheço sim. Eles fizeram a ideia de que se cada um viver com 5 ou 6 pessoas em volta e não sair dessa bolha, a doença não progride, porque cada bolha só tem contato com gente protegida. Se infectar um, o pior que ele pode fazer é infectar a própria bolha. E se tem a doença controlada, pode ter alguns casos, mas nunca sai da bolha. É bem inteligente, é bem legal, mas da forma que a nossa dinâmica social é feita, pelo menos em grandes cidades, é muito difícil de fazer, porque a gente é mais integrado do que as bolhas. E então, não sei se para a realidade brasileira, principalmente a realidade tipo comunidade carente, tipo favela, mesmo até no interior, onde às vezes a pessoa mora com um monte de gente na família e a bolha teria 15 pessoas, não sei se é tão fácil de implementar. Mas se conseguir implementar uma estratégia boa, sim, não tem problema não, acho que dá para fazer. Só não sei se para mim a saída do Brasil é focar mais em caso, isolamento de caso, muito intenso, ensinar as pessoas que mesmo que elas sejam um caso leve, elas vão contaminar os avós e vão matar o familiar doente. Então você tem que sair de circulação, vender a ideia e ter o espaço para fazer esse isolamento central e afastar os contatos por 10 dias, que é o que a gente não está fazendo, mesmo sem exame. Parar com o papo de que vai fazer testagem em massa com exame sorológico e focar em isolar caso, que é onde a doença está, na comunidade, no caso. E manter bloqueio com estratégia de máscara, com estratégia de lavagem de mãos, higienização das mãos, etc. E aí a gente vai de distanciamento. E aí, da reabertura que eu não falei, reabre a praia, reabre a mesa ao ar livre do restaurante, com garçom de máscara, limitando a mesa só a um núcleo familiar de 5 ou 6 pessoas, sem grandes grupos. Reabre para quem trabalha na rua, reabre para quem trabalha em home office, continuar em casa, reabre com transporte público e shopping, não fazendo o que a gente está fazendo aqui no Centro-Sul. Não pode abrir lugar de trabalho com hora restrita. Você não pode restringir o fluxo das pessoas diminuindo o horário e aglomerando. Põe só um ônibus por dia para as pessoas não saírem. E aí o ônibus fica lotado. Contamina. A ideia é o contrário. Entope de ônibus o máximo possível, se a pessoa precisa sair de casa. Abre o shopping com muito horário e poucas pessoas. É 10% da capacidade o dia inteiro. É muito melhor do que 50% por 4 horas. Espalha todos os atendimentos. Diminui o tempo na sala de espera, diminui o acompanhante na consulta, diminui as cadeiras. Tinha umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, a Gol mandou um e-mail ontem dizendo que agora o período de check-in mais curto é 1 hora. Eles aumentaram, que era meia hora. Não é lógico. As pessoas agora vão ficar mais tempo no aeroporto com mais risco. Eu queria um check-in mais curto possível para ficar menos tempo no aeroporto possível para não ter chance de pegar. Então, é diminuir a exposição prolongada a contatos múltiplos por muito tempo. Não necessariamente parar tudo, mas fazer uma dinâmica onde a gente desenha isso desde diminuir o tempo do check-in do aeroporto até aumentar o número de ônibus que chegam, até controlar o fluxo das pessoas em vários lugares para elas ficarem espaçadas. Senão não vai dar certo. Bem, pessoal. No chat, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí no microfone. Já passamos aqui 16 minutos, mas tem alguma pergunta a mais, algum comentário? Márcio, rapidinho, só para a gente ter uma perspectiva. Assim, baseado nas cidades, que você tem acompanhado cidades no Brasil inteiro, que a gente sabe. Assim, baseado nas cidades, né? Focando não em estado, mas em cidade, que você mesmo viu que assim, o nosso epicentro era Aracaju, né? Então, se você basear em cidades que você já estudou, né, e com perfil nosso, em termos de população, de tamanho, de densidade demográfica, e que já passaram pela fase que a gente já passou, eu não sei se você tem esse registro de alguma delas, exatamente a situação da gente que já passou pela fase, começou mais cedo e já passou pelo pico. Como você poderia prever a nossa situação, pelo que você tem visto aí nas próximas semanas aí? Né? Não sei se você tem esse dado aí. Eu acho que depende de como vocês vão estruturar a reabertura. Eu acho que o momento da reabertura ele é um momento delicado. Eu não estou dizendo para ninguém que não pode reabrir, não faço parte do grupo que acha que tem que ficar fechado até vacina, esse tipo de coisa. Acho que isso não é lógico. Eu acho que a estrutura da reabertura tem que ser pensada e tem que ser conversada, tem que ser muito bem comunicada para a comunidade. A gente não vai voltar tudo a como era amanhã. A gente vai começar a estruturar um mundo onde a gente consegue viver com um contato que é sustentável numa intensidade menor. E aí fazer passo a passo. Se você fizer passo a passo, você consegue, inclusive, sentir se algum passo foi rápido demais, você tem que voltar para trás.
E você tem que assumir a responsabilidade de que existe o risco de ter que dar um passo para trás, porque pode acontecer, aconteceu em BH, aconteceu em Curitiba, aconteceu em Porto Alegre e aconteceu nos Estados Unidos. Então, você tem que ter essa noção. E se você fizer algum mapeamento de sintomáticos e testagem para saber onde a doença está, você pode cercar um bairro ou uma comunidade específica, essas coisas acontecem, e fazer uma intervenção intensiva. Se você fizer essas coisas, a curva vai caindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e pode não voltar. Se você resolver que vai abrir tudo e pode usar o shopping normal no dia seguinte, eu não tenho como garantir que vai subir em lugar nenhum, não sou vidente, é difícil de prever, mas o risco é muito maior. Então, se eu pudesse sugerir para vocês o que fazer, se houver negociação com a prefeitura, é planejar de uma forma que as coisas aconteçam. Primeiro ao ar livre, depois para dentro, com mais espaço e mais proteção. Desde álcool gel até máscara. O segurança que vai ter que ficar no lugar o tempo inteiro, inclusive com face shield. E, aos poucos, faz uma coisa, espera 1 ou 2 semanas, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma. As coisas que são por último têm que ser as coisas de grande aglomeração, como eventos, show, balada, teatro, cinema. Não tem jeito. Esse pessoal vai precisar de ajuda do governo, senão eles vão falir. Mas eles vão ter que ser os últimos. Não tem jeito. Escolas é mais polêmico, dado ao tempo, acho que eu não vou me meter, porque a discussão vai mais longe, por vários motivos, mas é uma que eu acho que tem que considerar logo, porque é complexa, mas não dá para ser a última, na minha opinião. Ela tem que vir mais cedo, mas ela é trabalhosa. E o restante do meio tem que fazer com responsabilidade. Todo mundo tem que entender que a doença não é individual. Que é uma coisa que eu falo. A doença é da comunidade. É a comunidade que está doente e não sou eu que vai morrer. É alguém que eu conheço, é algum amigo de amigo meu. É o pai de um amigo meu. Então, mesmo que em você acha que vai ser leve, isso não basta para você fazer a atitude irresponsável. Porque se você pegar, você é o vetor, você é o mosquito da dengue de outra pessoa. Você é o vetor que vai matar alguém no futuro. Essa é a forma que eu gosto de colocar. Para as pessoas entenderem que a responsabilidade delas não é só a vida delas. É a vida de quem anda perto delas e com quem elas convivem. Se você tiver essa mensagem, que as pessoas aprendam como funciona, aí eu acho que dá para abrir passo a passo e dá para não piorar. Dá para continuar em queda do pós-pico. Senão, obviamente, o risco é alto. Obrigado. Passar para a Souza, assim, infelizmente a gente vai ter que encerrar, vou ficar mais 2 horas aqui, mas vou passar para a Souza, porque realmente... Não pode mais uma perguntinha não, hein, Luiz? Pode sim. A última, Rodrigo. Beleza, Márcio, só uma dúvida aqui. Você acha que a situação da Nova Zelândia não é um grande perde-ganha? Porque o país praticamente não tem imunização nenhuma. Quando é que eles... Eu estou dizendo, a situação da Nova Zelândia, você não acha que é um grande perde-ganha no que eles investiram? Porque eles estão super isolados, com baixa taxa de imunização. E como é que, se eles reabrirem, eles podem a qualquer hora sofrer um impacto gigantesco pelo vírus? Eu acho que essa ideia de que esses países que fizeram bem feito não estão imunizados não é uma estratégia boa. A estratégia, ninguém, nem mesmo a Suécia, ninguém fala abertamente que está fazendo as coisas abertas para imunizar as pessoas. Essa estratégia ninguém reconheceu, porque todo mundo sabe que o risco é muito alto. A gente está trabalhando com um Infection Fatality Ratio no mínimo de 0,38. Se a imunidade de rebanho vier onde a gente imagina que vem com 60%, a gente vai ter um custo populacional em torno da população inteira de morrer mais ou menos 0,3% a 0,4% da população. Dependendo da dinâmica de estrutura social, morrer 1%. Isso é uma coisa assim completamente absurda para a história do mundo, para qualquer país e qualquer cidade. A gente não tem isso em nenhum lugar do mundo. Manaus já sofreu uma coisa que não chega tão longe disso. Então, assim, é preocupante acreditar que a estratégia é imunizar as pessoas. A estratégia da Nova Zelândia é a mesma estratégia da Noruega, é a mesma estratégia do Vietnã, Hong Kong, Austrália, Taiwan. Singapura deu errado, Singapura acho que não é o melhor exemplo. Coreia do Sul, grande parte da China e Alemanha. E a ideia de achar que você fica vulnerável quando você abre é incompetência de abertura. E a Alemanha está mostrando isso. A Alemanha é o país mais aberto da Europa no momento do ponto de vista comercial. A Alemanha tem 100%, isso não é chute, pelo menos no Open Table, que eu olho todo dia, que tem um mapa dos restaurantes, 100% dos restaurantes que estão na plataforma do Open Table estão abertos, com um movimento que é 80% a 90% do que era no ano anterior, no mesmo dia da semana. Então, eles estão reabertos e eles estão com a maior parte da população não imune. A imunidade deles está muito abaixo dos países que sofreram grandes crises. Quando você reabre,
Você tem que ter montado uma estrutura de isolamento de casa e quarentena de contato, que é o que a Alemanha fez. Começou um monte de casa na cidade que tem frigorífico, cerca tudo, fecha 2 semanas, organiza o esquema, arredonda e toca o barco. E eles vão conseguir, na minha opinião, os países que estão organizados vão conseguir segurar, assim, um incêndio ali apaga, um incêndio aqui apaga, um incêndio aqui apaga, com uma taxa que a Coreia do Sul está igualzinha. A Coreia do Sul, você pegar no Google Mobility Reports, é um dos únicos países do mundo que a taxa de mobilidade voltou ao normal. Todo o resto que diz que está controlado está com 20% a mais de tempo em casa e 40% a menos de tempo no trabalho. Itália, Espanha, França, a Inglaterra, Holanda, Suécia não estão normais. A Suécia está um pouco mais, mas não está normal. Quem está normal é a Coreia do Sul. E não está tendo caso, porque eles estão cercando os casos indo atrás de caso a caso, com uma estratégia organizada. Até a gente chegar num ponto onde tem uma vacina, ou que esse vírus vai à extinção por outros mecanismos, como foi com SARS-1, como foi com MERS, que a gente não entende completamente, mas existe uma teoria, inclusive por coeficiente de dispersão e R0, que alguns vírus se extinguem com o tempo e não voltam, e eventualmente mutações, mas não apostando nisso, mas até que ou isso aconteça ou tenha vacina, dá para ir cercando sem imunizar as pessoas, porque imunizar as pessoas significa infectar, e infectar significa perder de 0,5% a 1% dos infectados pela distribuição geral da população. Não acho que a gente jogar com a ideia de que de quem pega eu vou perder 0,5% é um jogo onde a gente está ganhando muito. Então, eu não acho que entender que os países que fizeram bem feitos estão suscetíveis é uma estratégia razoável. Na verdade, a estratégia que quase todo mundo está jogando, mesmo Inglaterra, França, Espanha, Itália, Portugal, estão jogando com a estratégia de eu vou controlar para o mínimo infectar. O efeito colateral do descontrole pode ser algumas pessoas a mais imunizadas, mas essa não é nem a estratégia aberta da Suécia. A Suécia, em cima do muro, às vezes eles vão entender que talvez eles estejam comprando um rebanho para um efeito colateral quase acordado, mas isso não é oficial. Os outros, ninguém assumiu essa estratégia e eu, pessoalmente, acho que é um preço muito caro. Se a gente quiser, ou se alguém quiser, tem que ficar muito claro que a gente está disposto, cada um de nós tem mais de 100 amigos. A gente vai perder um, porque a gente está escolhendo perder essa pessoa porque a gente acha que não consegue fazer direito. Os países que acham que conseguem fazer direito e que estão conseguindo, não estão perdendo essas pessoas. E como eu falei, os mais abertos do mundo hoje, de quem teve surto, são os países que controlaram. Controlar a doença te permite abrir. E assim, eu posso depois passar o link, mas Google Mobility Reports, Apple Mobility Reports e o dado do OpenTable não deixam dúvidas de que quem está aberto mesmo, não são muitos, e os que estão abertos são os países que controlaram rápido e que não existe o medo na comunidade das pessoas saírem de casa, que é outro problema de a gente imunizar muita gente. A gente vai ter um custo econômico gigantesco, porque ninguém sai de casa com a doença lá fora. E se pegar de novo o Apple, o OpenTable, você vai ver que Houston, Miami, Orlando, mesmo Califórnia, o consumo de restaurante está caindo, o trânsito de aeroporto está caindo, porque o surto está voltando. Então, as pessoas não têm confiabilidade, a gente vai afundar a economia se a gente acreditar que é só deixar rolar. E a gente está fazendo isso no Brasil, o potencial econômico de deixar o surto rolar é muito maior do que a gente está imaginando. Porque as pessoas elas não vão conseguir trabalhar de forma normal, elas não vão sair em nada que não seja obrigatório, e dá para ver no nosso Google Mobility Reports. Todo mundo fala das cidades do Nordeste, voltou, eu abro toda semana, eu abro 2 vezes por semana. Manaus não voltou ao normal ainda, Belém não voltou ao normal ainda, Brasília não voltou ao normal ainda. As pessoas estão saindo mais de casa para o mínimo obrigatório, isso não gira dinheiro, isso não gira economia além do essencial, economia essencial não mantém país, porque a nossa economia de entretenimento, de turismo, de gastos opcionais e restaurante é muito maior do que a do essencial. Então, quando a gente escolhe a estratégia de ficar doente para imunizar, a gente escolhe a estratégia de bloquear a nossa via mais lucrativa da economia por muito mais tempo, de forma muito mais intensa. Eu acho que o impacto disso vai ser muito alto e até agora os países que estão se comportando assim demonstraram com dados, assim, como eu te falei, dado de impacto, inclusive, você vê, inclusive, a economia de Texas, Flórida e Califórnia começando a patinar por causa disso, como você vê o que aconteceu nos países que foram pior na Europa, e eu acho que a gente vai ver uma potencial, do ponto de vista econômico, um potencial risco muito grande para os países da América do Sul que estão descontrolados completamente. Professor, em questão do Nordeste, o estado de Sergipe, por ser o menor estado, infelizmente ele tem o isolamento dele, a questão de isolamento social é o mínimo. E aí já estamos com cerca de 600 mortes e milhares de pessoas infectadas. No seu ponto de vista da medicina, em questão política e de saúde, como poderíamos reverter esse caso?
para um estado tão pequeno e altos índices de infecção? Então, é o que eu falei, acho que assim, não tem mágica. Essa acho que é uma coisa importante. Quem esperar de mim ou de qualquer pessoa uma receita mágica que vai resolver o problema, quer seja por remédio, por leito ou por outra medida, não tem. Eu acho que as medidas que têm potencial verdadeiro de controlar controle de cluster, superdisseminação e episódios explosivos em ambientes muito aglomerados, não dá para ter. Tem que preparar e organizar isso, deixar isso montado. Segundo, a gente tem que estruturar uma ideia de achar, mesmo que seja... minha sugestão é uma coisa que as pessoas normalmente não acham do ponto de vista de saúde pública tão rotina. Eu acho que tinha que estar na TV a ideia de, se você tem sintoma, não encontre nem com a sua família, porque você pode contaminar alguém. Se a gente estivesse trabalhando isso intensamente desde o começo, o auto-isolamento verdadeiro não é mandar para casa, porque para casa com família de 10 é contaminar essas pessoas. Não os 10, porque não pega todo mundo sempre ao mesmo tempo, mas é contaminar os outros e recircular o vírus. Se a gente fizesse isso bem feito, dissesse, fala para sua família deixar de circular por 10 dias, é muito mais barato que parar todo mundo o tempo inteiro. Se a gente combinasse isso com as pessoas entendendo que elas têm que ficar um pouco mais distante das outras, usar máscara, mudar um pouco a dinâmica de trabalho, combinar isso com o ambiente de trabalho que precisa de proteção, colocando face shield, colocando máscara, colocando divisória, colocando acrílico no atendimento do caixa, de mercado, da lojinha, do banco, etc. Se a gente mudar a dinâmica das coisas e espaçar um pouco, dá para reabrir, dá para ter economia funcionando. Mas a gente tem que planejar. Não é simples. Não é difícil de fazer, mas não é simples, ainda mais quando a gente tem uma parte da população que está sendo exposta à ideia de que ou é só uma doença leve ou não tem o que fazer, que para mim é uma estratégia burra. A gente vender para a população meio que larga o taco que não tem mais jogo é muito ruim, porque a gente precisa do apoio das pessoas para fazer as coisas direito. E não é só, mesmo que você queira deixar aberto, a gente precisa das pessoas entendendo qual é o grau de distanciamento, o volume de pessoas que entram na loja, a forma de usar máscara. Não dá para desligar tudo, isso não dá. Dá para fazer menos, em termos de distanciamento, com mais das outras coisas, e dá para modular essas coisas de uma forma razoável. Mas aí a população tem que jogar junto. A gente perdeu muito tempo, a gente perdeu muito jogo, porque a gente escolheu brigar entre a gente. Para mim é muito triste a gente, como país, ter imaginado que existe um outro inimigo humano quando a gente tem um vírus de inimigo. E eu costumo dizer, até politicamente, eu acho isso muito chato, porque a gente... Para qualquer líder de todas as esferas, esse é um dos jogos mais fáceis que existe de jogar. Porque é muito raro em política você ganhar um inimigo que ninguém pode defender. Nenhum político de oposição vai querer falar a favor do vírus. Ele só pode criticar a forma. Então é muito mais fácil de chamar as pessoas para jogarem do seu lado e ter a população inteira jogando de um lado só. É igual guerra. Guerra para político pode ser muito bom, porque ele tem um inimigo comum para a população inteira. Os Estados Unidos têm um histórico muito grande, inclusive político, disso. A gente podia estar numa guerra contra o vírus, voltando a economia, produzindo economia contra o vírus. Na minha opinião, isolamento central em hotel para movimentar o hotel parado de Aracaju. Vocês podiam estar gastando um pouco, pagando o hotel para funcionar, colocando as pessoas lá por 10 dias, movimentando até o restaurante que fornece a comida. Não é perfeito, mas movimenta um pouco de uma economia que está parada, diminuindo o burden do vírus. Dá para fazer. Não é barato, mas a gente está gastando muito mais parado. Então, a gente está perdendo chances de achar soluções que resolvem a doença, inclusive em termos de distanciamento, montando uma estrutura onde o objetivo é resolver o problema de saúde, que é o que eu falei no fim. Se a economia mirar a saúde, ela deixa de cair tanto, não vou dizer que ela cresce, mas ela deixa de contrair tanto e a doença passa mais rápido com menos impacto. Só que isso precisa de uma dinâmica da sociedade mais ampla e entender o que a gente está fazendo. Voltar à escola como prioridade da melhor forma possível, porque o impacto econômico de longo prazo de criança não aprender é gigantesco. É montar uma estratégia para abrir o que precisa primeiro, que eu costumo dizer, é abrir o ambiente aberto antes do shopping e abrir a escola antes do jogo de futebol. Pensar no que é prioridade verdadeira para o futuro do país e onde está o baixo risco, para poder montar a dinâmica. Circular o comércio de rua, de praia de vocês, dentro do possível, é uma forma de estimular algum comércio que pode rodar muita coisa ao ar livre, que o risco é menor. Então, monta uma coisa que a economia está voltada para o lado de resolver o problema da saúde. É assim que a gente vai resolver, na minha opinião, com menos impacto na saúde. Não é brigando quanto que tem que fechar e não é acreditando que distanciamento não funciona. Distanciamento funciona.
Só que distanciamento demais, muito intenso, quebra a economia. Então, ou a gente faz o resto direito para distanciar menos, ou a gente vai passar o tempo inteiro discutindo coisa que não precisava, arrumando inimigo, onde alguém como você, que é seu amigo, que é seu colega, e que alguém vai acabar complicando por causa disso, e afundando a economia, porque a gente vai ter os dois problemas. Então, se a gente conseguir direcionar, a gente vai resolver, ou pelo menos minimizar o problema de uma forma muito mais eficiente. Essa é a forma que eu vejo que a gente poderia caminhar um pouco melhor. Bem, Márcio, nós já extrapolamos aqui 32 minutos do seu precioso tempo. Eu gostaria, em nome do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, agradecer imensamente a sua participação. Foi excelente. Dizer que essa apresentação ela já está disponível no YouTube, né, para quem quiser, isso já está disponível. E, sem dúvida nenhuma, fazer votos que você venha mais vezes. Sem dúvida nenhuma, aprendemos muito hoje à noite. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. E tenham uma boa semana aí, todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado. Espero que a próxima seja pessoalmente em Aracaju, comendo caranguejo depois da aula. Muito obrigado. Tchau, tchau. Márcio, obrigado. Obrigado, Slávio. Obrigado, Souza. Tchau.